Queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O horário que você estiver assistindo a nossa aula, nós queremos desejar boas-vindas ao nosso projeto online. O CAL, empenhado na sua aprovação, está tomando a decisão adequada, levando o conhecimento até você. Eu, professor Márcio Flávio e o professor Silvio Augusto, convidamos você a participar do nosso projeto online e continuar os seus estudos em sua casa. Maravilha, não se esqueça, nós estamos empenhados em que você tenha as informações independentemente de toda essa turbulência pela qual estamos passando no mundo. E claro, o CAL não poderia ficar apenas observando, ele está atuando para que você acompanhe as informações do nosso módulo. Hoje, sobretudo, e agora, nós vamos conversar aqui com o professor Márcio sobre a parte que tem a ver, né, Márcio, com as variedades linguísticas, aquela mesma parte que está no conteúdo ligado à página 18 em diante do nosso módulo, tá bom? Então, as variedades linguísticas e as suas nuances é o que nós vamos tratar agora, tá bom? Inicialmente é importante nós sabermos, Silvio, que em qualquer parte do planeta a língua sofre variações. Verdade. Ela sofre mudanças, alterações. E essas alterações, elas dizem respeito a alguns aspectos especiais, como tempo, como lugar, como situação e nível social. E aí, neste momento, eu convido você a falar um pouco para a gente sobre a variação temporal. O que seria essa variação temporal? A língua ela pode variar com o tempo? Como é que a gente explicaria isso melhor para o nosso aluno que está em casa? Tranquilo. Veja, eu poderia dizer para você, ou dizer para os alunos que estão nos vendo, que esta forma com a qual estamos tratando aqui a linguagem, ela é uma forma deste tempo. É muito provável que se nós estivéssemos no tempo de Machado de Assis, por exemplo, no final do século XIX, início do século XX, a nossa conversa fosse diferente, fosse muito mais formal. É muito provável que as nossas roupas não fossem estas. É muito provável que todo o contexto dentro do qual estivéssemos fosse um contexto diferente, tanto ligado à questão da arquitetura, ligado à questão do figurino e, sobretudo, com relação à linguagem. Então, quando se fala em variação linguística ligada ao tempo, fala-se da variação ou do nível diacrônico. Olha o termo, diacrônico, que tem tudo a ver com cronos, que tem tudo a ver com tempo. Então, o que é que acontece? Se eu falo hoje do jeito que eu falo e você fala do mesmo jeito praticamente, embora a gente tenha uma diferença pequenininha, né, Márcio, de idade, tá certo? Verdade. Nós vamos levar em conta que essa forma de falar, quanto mais o tempo vai se distanciando de uma pessoa para outra, mais haverá entre essas pessoas diferenças. Por exemplo, há gírias que, sinceramente, eu tenho que ter uma legenda abaixo que eu não sei, porque são gírias ou expressões que vão se atualizando, né? Durante quanto tempo nós não ouvimos gírias que só tivemos uma explicação com o decorrer do tempo? Então, isso mostra que no momento em que uma pessoa fala ou que uma pessoa escreve, ela está registrando, não é, características daquela época. Então, nós não tratamos mais uns aos outros com vossa mercê. Né? Já faz um bocado de tempo que a gente trata o outro por você, que já tem também sofrido variações, né, a ponto de se dizer somente "se" e assim por diante. Colóquio. Sim, dizer que vamos ter um colóquio interessante, quando o colóquio, na verdade, é uma conversa. Silvio, imagine, por exemplo, Covid-19 há 70, 80 anos. Então haveria, por exemplo, a sugestão para que ninguém dê um ósculo. Sim, exatamente. E nem um amplexo, né? Você diria, professores, traduzam, né? O que é ósculo? Ósculo é beijo, pessoal. E amplexo é abraço. Então, no passado, nós não teríamos nem ósculos, né, para essas situações, nem amplexos. Olha que expressões estranhas para vocês hoje, né? Talvez alguns pensassem que fosse nome de remédio, Verdade. Né? Ósculo e amplexo 3 vezes ao dia. Isso. Após as refeições, né? Verdade? Silvio, eu quero continuar ainda na variação diacrônica, como você bem citou. Sim. E eu quero fazer uma pergunta a você. Vamos lá. Da mesma maneira como as palavras elas deixaram de existir, ósculo e amplexo, é interessante também abordar que a variação diacrônica
ela tem o surgimento de novas palavras e novas expressões, até mesmo com o uso de uma linguagem verbal, não verbal, com a presença de emojis nas redes sociais. Isso envolveria também a variação diacrônica? Com toda certeza. O que é que a gente observa? E isso você tocou no ponto muito curioso, Márcio, que é o seguinte: uma pessoa pode achar que é insuficiente escrever uma palavra. Por exemplo, você já observou, Márcio, que quando a pessoa quer dizer eu te amo nas redes sociais, ela até pode escrever eu te amo e ainda coloca um coraçãozinho? Sim. Ou seja, como que o coraçãozinho fosse exatamente essa linguagem mais nova, mais atualizada, para dizer que a pessoa ama mesmo. Não é um amorzinho qualquer, não é um amor. E às vezes até coloca uma quantidade grande de coração para falar da intensidade desse sentimento. Já percebeu? Você acha que existe um preconceito hoje em relação às pessoas que mantém a predominância da linguagem verbal na internet em relação àqueles que usam tanto emojis, símbolos e figurinhas? Com toda certeza. E cá para nós, não espalhe não. Por favor, vocês aí também não espalhem, tá? Eu já passei por isso, acredita? Eu entrei num chat uma vez, num bate-papo, aí, claro, começando a falar com a linguagem bem, né, formal. Chat seria um exemplo de variação diacrônica? É, exatamente, é o bate-papo, né? Isso. Ou seja, aí eu, né, ali conversando e tal, utilizei expressões bem formais, né? Olá, pessoal, tudo bem? Como vai? Aí alguém do grupo, eu li, né, tinha lá, quem é esse chato que entrou agora? O chato era eu, pessoal. Porque eu estava utilizando uma linguagem, aspas, arcaica, uma linguagem antiga, uma linguagem fora daquele tempo. Claro que, felizmente, eu encontrei alguém, né, que estava no bate-papo que conseguiu, né, me entender e nós ficamos conversando e foi legal. Mas, realmente, nós, às vezes, seguindo assim, essa orientação de uma linguagem mais antiga ou mais formal ou mais rebuscada, às vezes, nós ficamos isolados. Mas isso é tudo próprio de um tempo. Quanto mais a pessoa tiver um tempo específico, né, em que ela queira se situar, mais ela vai se distanciando daqueles com quem ela possa querer se relacionar. Verdade. E para finalizar, eu comento que é muito perigoso nós vivermos em uma época em que a linguagem não verbal ela passa a se sobressair. Sim. E está em primeiro lugar, está em primeiro plano em relação à linguagem verbal. Nós, como seres históricos, a história passa a ser contada a partir da escrita. Sim. Não que a linguagem não verbal não tenha a sua relevância, Sim. não tenha a sua importância, pelo dinamismo que ela carrega. Mas a gente não pode desprezar nunca a linguagem verbal, que é a nossa fala, a nossa escrita. Eu acho, só complementando um pouco esse seu raciocínio, que também está bem interessante, é que, se observarmos direitinho, nós estamos fazendo uma espécie de retrocesso, né? Falo muito isso. Porque a linguagem, né, rupestre, né, a linguagem das rochas, né, dos nossos ancestrais, né, eles escreviam com desenhos, com figuras, né? Então nós estamos voltando a isso, achando talvez que a linguagem escrita, que já foi um avanço supostamente analisado na história, né, não seja mais suficiente. Então estamos voltando, né, para que possamos dizer mais a partir dos desenhos, dos gráficos, das figuras. Realmente é um processo interessante que mostra o chamado nível diacrônico da linguagem, ou seja, a pessoa acaba se entregando pela forma como fala, pela forma como escreve, denunciando a qual tempo a pessoa pertence. Isso é absoluta verdade. Perfeito. E aí, Márcio, tem mais alguma variação que você queira tratar aí? Vamos falar da variação diatópica. Beleza. Essa palavra tópica vem de tópicos, de tropos, de lugar, de região. É uma variação espacial. É uma variação que trata da mudança da língua de uma região para outra região. E quando se fala dessa variação espacial, Silvio, eu quero abordar 3 aspectos. O aspecto de um país para outro país, no nosso caso a língua portuguesa, de Brasil para Portugal, a mudança que acontece dentro de um país só, como o Brasil, de um estado para outro estado, de uma região para outra região, de uma cidade para outra cidade, é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto que eu quero abordar é a mudança da linguagem urbana para a linguagem rural. Bem forte isso, né? Então vamos falar um pouquinho desses 3 aspectos. Beleza. Primeiro aspecto, a relação de Brasil e Portugal. E nós estamos aqui fazendo ao vivo, sem corte, tá? Então eu vou fazer uma pergunta aqui a você ao vivo. Tudo bem. Você conhece alguma expressão lá em Portugal que seja diferente aqui do Brasil? Com certeza. Ainda há pouco eu estava procurando meu telemóvel e eu não estava encontrando. Você chegou a ver o meu telemóvel? Peraí, telemóvel
é um telefone que se movimenta, tipo aqueles aparelhos que se sai sozinho, ele tem rodinha, perna? Não exatamente, mas é o que a gente chama aqui de que mesmo? De celular. Ah, a rapariga que estava aqui levou. Ah, e agora? Como encontrá-la? É importante saber, deixar bem claro para o aluno que está em casa que Sim. rapariga em Portugal, tá? Da mesma forma como o telemóvel, o celular, Sim. é moça. Sim, que é o feminino de rapaz, Que é o feminino de rapaz. Ou seja, causa estranheza, né, Márcio? Quando a gente Não. começa a falar assim. Não. Existem muitas outras palavras que em Portugal têm um sentido diferente. Por exemplo, miúdo. Você sabe o que significa miúdo? Não, Márcio, diga aí pra mim. Miúdo não é aquela parte da galinha, não, que as pessoas fazem com farofa, não. Miúdo é criança. Ah, mas você sabia que também pode ser puto? E E é verdade. Ou seja, eu estava certa vez conversando com um amigo que é lá de Cabo Verde, né? Ele é africano e nós estávamos assistindo ao jogo da Copa do Mundo. E na época o meu filho tinha nascido e ele perguntou como é que está o teu puto. Eu quase que fico assim para dizer a ele algumas coisas, mas aí ele disse, não rapaz, puto significa criança, menino. Veja que coisa, né? A língua portuguesa de Portugal, ela às vezes para nós parece muito agressiva, porque nós aqui deturpamos ou então adaptamos a outros contextos. Então veja, tanto pode chamar miúdo, como você bem falou, como pode ser puto, tá certo? Coisa curiosa. Interessante que miúdo e puto, internamente em Portugal, já é uma variação linguística. Sim, porque sim. em algumas regiões é Sim. usado o termo miúdo, em outra região de Portugal é chamada de puto. Verdade. Silvio, é importante também nós observarmos o segundo aspecto da variação linguística. É a diferença de linguagem que acontece dentro de um mesmo país. No caso do Brasil, as diferenças semânticas, as diferenças fonéticas que existem, por exemplo, de uma região para outra região, de um estado para outro estado, até de uma cidade para outra cidade no mesmo estado. Como é que a gente pode falar melhor disso para o nosso aluno que está em casa? Bem, o que a gente observa, Márcio, e você que está nos acompanhando, é que os sotaques, o jeito de falar determinadas expressões, isso é muito próprio de como a região foi colonizada. Não sei se você já observou, mas há lugares em que há um chiado maior, não é? Por exemplo, por que será que em Recife, em Pernambuco de maneira geral, há um sotaque específico? Por conta da colonização. Você sabe que o português, principalmente o português ligado àquela região da Galícia, que faz divisa ali com a Espanha, eles têm um chiado. Eles não chamam, por exemplo, José, chamam José. Daí a expressão oxe. Por exemplo, o G ou o J, esse som, essa sonoridade, esse fonema, ele é puxado mais para o X. Por isso que a gente escuta aqui no Nordeste, principalmente, a expressão vixe. Mas é virgem, ou seja, o G com som de X. Mesmo caso do ó gente, que ficou ó gente. Então, esses sotaques, eles acabam como que caracterizando a região. E isso é muito forte no Brasil, independentemente de qual seja o lugar. Interessante, por exemplo, você pega aqui no Nordeste, tia, titia. E alguém que é daquela região sudeste do sul, titia. Sim. Então essa mudança é uma característica também que representa a variação linguística. E Silvio, mas além dessa questão do sotaque, da fonética, é possível que nós também observemos a questão de determinadas palavras que mudam de um lugar para outro em relação a determinado produto. Verdade. Por exemplo, macaxeira, aipim, mandioca. Sim, aí depende, parece que tem uma diferença. Tem maniva, manipoeira, Sim. São nomes que se atribuem a macaxeira, mandioca. Você poderia dizer, por exemplo, algum outro produto que muda de nome de região para região? Eu lembro que certa vez eu estava, pessoal, fazendo um treino ortográfico, o popular ditado, E eu ditei a palavra jerimum. Aí houve um aluno, sempre tem um, vocês sabem que vocês são assim, Aí um disse, professor, eu posso colocar abóbora? Você entende? Porque ele estava na dúvida se era com G ou com J. Ou seja, jerimum e abóbora são dois elementos referenciais comuns, mas com pronúncias, com escritas totalmente diferentes. Perfeito. Mas eu quero abordar um último ponto, Silvio, que é a questão da linguagem do interior e a linguagem urbana. Sim. Tá? Mas eu queria aproveitar
para falar também da questão do preconceito linguístico, usando esse aspecto aqui dessa relação entre o meio rural e o meio urbano, e que a gente pudesse também citar um pouco acerca desse preconceito linguístico que existe. O que é que a gente poderia abordar acerca disso? Primeira coisa, quando a gente fala em preconceito, já está dizendo aí que existe um conceito prévio, ou seja, antes de se conhecer de fato, em relação a alguma coisa. Então é comum, até senso comum, alguns acharem que quem fala, ou quem escreve, ou quem vive no interior tenha supostamente um conhecimento pouco valorizado, ou pouco prestígio social. Só que isso realmente é um preconceito. Então o que é que acontece? Há expressões ditas no interior do Brasil, que são expressões que são vistas como que fossem expressões empobrecidas, expressões que não sejam muito valorizadas socialmente. Mas veja, há termos ditos no interior do Brasil, como por exemplo entonces, que eu não sabia, até que verifiquei que são influência espanhola. Então, quando o interiorano diz entonces, ele está sobretudo revelando uma influência espanhola que ele teve na colonização e que, como não houve uma atualização, ele acabou prevalecendo, acabou preservando essa linguagem. Então é importante verificar isso. Interessante você falar disso, porque eu me recordo que certa vez no interior, uma dessas tias que temos de interior falou de vassoura. Sim. Vassoura. Sim. E serve como exemplo do uso do castelhano. Nós tivemos a União Ibérica e tivemos muita influência espanhola. Então no interior, quando você fala barré ou vassoura, é porque o V e o B têm uma mesma relação. Chamada de consoantes similares, né? Então o B e o V, como você diz, possível, possibilidade. Então o B e o V estão muito próximos. Varrer e barrer, assoviar e assobiar. Perfeito. Então não é que haja um desprestígio real, né? Apenas há uma variação, que é o que estamos tratando aqui, variações linguísticas. E é importante frisar uma coisa: as pessoas que falam diferentes, elas só falam diferentes. Ninguém deve ser menosprezado porque fala um pouco mais cantando ou porque fala um pouco mais arrastado. Isso faz parte de qualquer país do mundo. Você vai ter variação linguística. Vai existir variação linguística entre a Inglaterra e os Estados Unidos, entre Espanha e México, tá? Então isso faz parte do planeta, isso faz parte do processo de variação linguística. E o preconceito diante de pessoas que falam diferente, que têm expressões diferentes, constitui um retrocesso social, um retrocesso ideológico. Verdade, verdade. Isso é importante registrarmos, né? Mas parece que existe uma outra variação também bastante destacável, que é a questão do social, né, Márcio? Isso, a variação social. A variação social diz respeito à relação que existe entre o nível socioeconômico de um indivíduo e o padrão linguístico que ele possui diante desse seu padrão socioeconômico. Antes de qualquer coisa, é importante frisar que a educação é um produto caro. Sim. É um produto, e principalmente em países em desenvolvimento ou não desenvolvidos, há uma diferença de classes sociais muito grande. Então isso ocorre que as pessoas que estão num nível socioeconômico mais elevado, elas têm mais acesso à educação. Isso reflete na escrita, na fala, no uso da língua. Então a variação social, no tocante à linguagem, diz respeito a essa capacidade linguística que o indivíduo tem de acordo com o padrão socioeconômico em que ele se encontra. Mas é algo importante frisar, senhor, é que existem exceções. E as exceções estão cada vez mais presentes. Como é que seriam essas exceções? Eu diria que um fator importante que está acontecendo, inclusive agora, né? com o fato de nem todas as pessoas poderem ir às escolas, ou virem às escolas, por exemplo, o que é que acontece? As pessoas estão em casa. E o que é que elas estão fazendo em casa? Então elas podem, por exemplo, estar lendo em casa, ouvindo, acompanhando, né? Fazendo com que a interação, né, sociocultural, que isso seja algo cada vez mais forte. Então nós vamos encontrar com toda certeza um bom número de pessoas que, a despeito de não terem ido às escolas ou vindo às escolas, elas estão conseguindo falar melhor
né? Mas que a escola realmente faz esse diferencial. A escola, eu diria que é quem dá aquele polimento, né? Aquele refinamento linguístico que é notado quando uma pessoa fala, quando uma pessoa escreve. E é por isso que, por exemplo, numa escola como a nossa, aqui no CAU, nós vemos pessoas que vão melhorando o seu texto a partir das nossas orientações, porque elas passam a ter informações mais refinadas, mais técnicas, e elas, a despeito de estarem envolvidas com tantos outros grupos, elas se destacam. E é esse destaque que nós estamos aqui destacando, referendo. Silvio, você falando disso, me fez voltar no tempo em que não tínhamos acesso à internet e não havia tanto acesso à educação. Então, se a gente voltar 100, 200 anos, somente as pessoas que eram consideradas abastadas, que tinham poder aquisitivo elevado, elas eram alfabetizadas, elas tinham acesso à educação. Então, essa variação social, ela era muito visível, ela era muito notável. Você percebia com clareza quem era de um perfil socioeconômico elevado pela forma como elas falavam, pelo fato de serem alfabetizadas, pelo fato de saberem escrever. Então, quem sabia escrever pertencia a uma classe social elevada. E quem não sabia escrever era de uma classe social baixa. E interessante como ao longo desses últimos anos, com o avanço tecnológico, com acesso à educação, com programas sociais, as pessoas de classes mais simples, mais baixas, elas passaram a ter mais acesso à educação. E isso está fazendo com que haja uma aproximação maior no tocante ao uso da linguagem. Eu concordo plenamente com o seu comentário e acrescento só o seguinte: quando se falar em variação ligada à questão socioeconômica e até sociocultural, é interessante levar em conta que esses grupos eles vão tendo afinidades. Eles vão formando aqueles círculos de amizade, círculos de conversação, em que eles passam a ser representantes desse grupo. É por isso, por exemplo, que existe a chamada variação diastrática, né? Que a variação diastrática é aquela que seleciona. Por exemplo, você percebe que o grupo é de surfistas pela linguagem que eles utilizam, o grupo é de médicos pela linguagem, o grupo é de engenheiros, de pedagogos, de advogados, né? Enfim, as áreas vão se definindo a partir da própria linguagem. E isso tem a ver com o nível diastrático da linguagem. Tem a ver tudo com a questão do ambiente social, né? Silvio Augusto, vamos finalizar com a variação situacional, a diafásica. A linguagem mudando de uma situação para outra situação. Eu me recordo que uma das faculdades particulares aqui do Nordeste tratou da linguagem utilizada pelos médicos e a dificuldade de ter o entendimento, o reconhecimento por alguns pacientes. Como é que a gente poderia, por exemplo, mostrar a importância de determinados profissionais adaptarem a sua linguagem à situação, ao público com o qual cada profissional está lidando? Bem, aí você tocou no ponto bem interessante, né? A chamada variação diafásica, que tem tudo a ver com fase, com situação, com contexto. Se observa a questão da formalidade e da informalidade. Pode observar, quando o ambiente é formal, quando o espaço em que a pessoa se encontre inspira ou inspire formalidade, a pessoa já se comporta de um jeito diferente. Você já percebeu que você fala, por exemplo, num teatro de um modo diferente como você fala no estádio de futebol? Ou seja, nós tendemos a ter um comportamento mais formal no teatro, já mais informal numa praia, num ambiente aberto, né? num estádio de futebol. Então, assim, a própria linguagem ela é afetada, né, pelo ambiente e, consequentemente, pelo grau de informalidade que aquele ambiente promove. E até mesmo de acordo com a intimidade que aquelas pessoas têm com outras nesses ambientes. Sim. Por exemplo, um juiz, estando num fórum, numa sessão em que ele vai apresentar uma sentença, ele tem uma linguagem formal. Mas esse mesmo juiz é professor de uma universidade, de uma faculdade, no curso de Direito, ele já tem um outro tipo de linguagem. Chama de modalização, né, Márcio? Isso. E se esse mesmo juiz agora, não mais numa sala de aula, mas numa roda de alunos, no intervalo, ou sentado numa mesa de um bar com outros juízes, outros magistrados, e tratando da mesma temática, ele vai ter um novo tipo de linguagem. Uma linguagem mais espontânea, mais solta, né? Ele quebra toda aquela formalidade do ambiente, né? Exatamente. Então essa mudança,
é a situacionalidade que faz com que a língua ela tenha essas transformações. Silvio, vamos rapidamente retomar as 4 variações. Vamos lá. Primeira variação, qual foi? Nós falamos sobre a diacrônica, né? Aquela que varia de acordo com o tempo, com a época. Perfeito. A segunda variação? A segunda foi sobre a diatópica, né? Ligada ao lugar, ao espaço. Ao ambiente. Sim. A terceira variação? A terceira foi em relação à questão do nível social, né? Ou seja, a diastrática. E por último, a diafásica. Perfeito. Que ligada à situação. Vamos à nossa despedida, né? Espero que vocês tenham entendido bem essa diferença aí das 4 variações linguísticas, também tratadas como níveis de linguagem, e que a despeito de você estar aí quietinho, né, recolhido, descansando um pouco também, mas aprendendo, você tenha percebido a diferença nítida entre as 4 variações, tanto pelas abordagens feitas pelo colega Márcio, quanto por nós aqui. Ok? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais, foi uma grande satisfação. Até a próxima.